Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pai querido, damos-te graças por mais uma reunião, por mais um encontro, por mais um momento sublime que nos reúne aqui em teu nome para ouvir a tua santa palavra. Abre os nossos corações, nos desliga das nossas questões pessoais e nos ajude a nos concentrar em tudo aquilo que tens a nos transmitir neste momento. Prepara o nosso espírito para a tua mensagem. Abençoe a tua serva e nos edifique a todos. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos nos derramar na presença dEle e lhe pedimos, ó Pai, que o louvor cantado seja um louvor agradável, de cheiro suave a Ti. Espírito Santo nos move, que possamos agir conforme o querer de Deus e que possamos aproveitar para nos derramar em Sua presença, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos que estão aqui, a todos que ouvirão esse culto depois no YouTube, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, no nosso culto de ação de graças, sim, porque a gente está encerrando já, como o tempo passa, nós estamos encerrando esse primeiro mês desse novo ano, ano de 2026. E nada mais justo que nós estudarmos nessa noite, tendo aula com o Espírito Santo, sobre a gratidão. E é sobre isso que, evidentemente, nós falaremos nesse culto, nessa reunião que nós estudaremos juntos. E, geralmente, quando a gente pensa em gratidão, as primeiras coisas que passam na nossa cabeça são as coisas, entre aspas, boas. Ou seja, as coisas que são boas, pelo menos aos nossos olhos. A gente pensa talvez no salário, na saúde, na família. E claro que isso é correto e bíblico também. Foi Deus que instituiu essas coisas. Mas o Espírito Santo nos provoca a pensar nessa noite que e se a gratidão cristã, a verdadeira gratidão, for uma coisa muito mais profunda do que só essas coisas materiais? E para a gente pensar nisso, o texto que nós vamos ler e estudar nessa noite nos leva para um jantar onde Jesus foi convidado, e lá, na presença de Jesus, tinham duas pessoas que eram completamente opostas. Uma dessas pessoas, ela achava que estava fazendo um favor para Jesus, basicamente. A outra, por outro lado, pensava que Jesus era a única esperança para a vida dela. E hoje nós vamos olhar para essa palavra, mas não para julgar essas personagens, até porque isso não cabe a nós. Mas o Espírito Santo quer começar nessa noite já nos provocando e nos perguntando. Então eu quero que você, antes de mais nada, antes de nós lermos o texto, guarde essa pergunta na sua mente, para depois você respondê-la para você mesmo, para você mesma. Com qual será dessas duas personagens o teu coração está parecendo hoje? Então é por isso que, para começar esse estudo, nós leremos uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 36 até o final do capítulo, ou seja, até o verso 50. Vou repetir para quem não pegou. Lucas, capítulo 36, Lucas, capítulo 7, verso 36 até o verso 50. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão da Nova Versão Internacional, ok? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, nos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoada a dívida maior.
Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: A sua fé a salvou. Vá em paz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de grande reflexão, de estudo da tua palavra, nós nos encontramos aqui para estudar e para aprender do Senhor, para que entre no nosso coração a tua palavra, que o Senhor testifique no nosso coração a tua palavra. E por isso, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor afaste-nos de tudo aquilo que tentar impedir a tua palavra de penetrar no nosso coração. E particularmente te peço, Jesus, que o Senhor cale a minha boca. Sim, a minha boca, os meus pensamentos, o meu raciocínio, para que apenas o teu Espírito Santo fale conosco nesse momento, que nada venha de mim, que eu realmente seja vazio nesse momento de mim, mas cheio do Senhor, para que o Senhor fale a cada coração, não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Usa-nos e fala conosco nessa noite. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para a gente começar o estudo dessa palavra, primeiramente é preciso que a gente tenha um pequeno contexto histórico, por assim dizer. Naquela época, na época desse jantar na casa do fariseu, as casas dos ricos, nos dias de banquetes, ficavam com as portas abertas. Quer dizer, os pobres, o pessoal que não habitava naquela casa ou que não foi convidado, podiam entrar nas casas, podiam ficar nos cantos ali observando e esperando as sobras, né? O que sobrasse ali do jantar, o que viesse, podiam aproveitar, digamos assim, né? Aproveitar o resto da festa. E, além disso, as mesas naquela época eram baixinhas, então as pessoas comiam quase deitadas, quer dizer, com o cotovelo apoiado na mesa e com os pés para trás. E por que estou falando isso? Porque é importante para que a gente entenda como é que essa mulher conseguiu chegar aos pés de Jesus, sem passar por cima da mesa, entende? Então, aqui nós temos duas personagens, como eu já disse. Primeiro, que é Simão, o fariseu, ele era um líder religioso, ele convidou Jesus. Só que assim, ele convidou, mas ele não deu as honras da casa para Jesus. Ele não lavou-lhe os pés, ele não lhe beijou saudando, não deu óleo na cabeça. Quer dizer, ele tratou Jesus com frieza. Talvez ele estivesse só querendo analisar aquele mestre. Será que esse mestre aí é mestre mesmo? Às vezes ele pensou assim, não sabe, mas é possível. E dado o comportamento. E a segunda personagem é essa mulher pecadora, que a Bíblia diz que a mulher naquela cidade era conhecida como pecadora. Então, quer dizer, todo mundo sabia do passado daquela mulher. Todo mundo sabia que aquela mulher era uma pecadora. E mesmo assim, ela entra, quebra um frasco de perfume caro, que é o alabastro, e chora copiosamente ali sobre, né, sobre os pés de Jesus e tudo. E ainda seca os pés de Jesus, seca as próprias lágrimas dela, que ela lavou os pés de Jesus, com o cabelo. Simão, naquele momento, né, como a gente leu, ele olha para aquilo ali e pensa, né? Ah, se Jesus fosse mesmo profeta, ele saberia que essa mulher aí não é limpa e não deixaria ele ficar tocando nela, não deixaria ele lavar os pés dela. Que negócio é esse? Então, quer dizer, Simão, ele estava duvidando da divindade de Jesus. Você vai questionar. Imagine você no lugar de Simão hoje. Imagine Jesus está na tua frente e ele te fala alguma coisa e você fica, se esse homem fosse profeta, aconteceria isso. Foi mais ou menos isso que Simão fez naquele dia, né? Baseando no que Jesus estava fazendo, ele quis meio que saber mais que Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia. Então, quer dizer,
Jesus, naquele momento, foi, digamos assim, foi desafiado por Simão, né? Como se Jesus precisasse cumprir algum desafio. Então a gente às vezes fica indignado, mas é importante a gente pensar, será que a gente não faz isso às vezes na nossa vida, né? E continuando na explanação do texto, Jesus, que conhecia lá os pensamentos, conhece os pensamentos, ele provando que é profeta, que é Deus, que é o único Senhor e Salvador da nossa vida, aleluia, ele conta a história dos empregados para Simão. Então, quer dizer, ele conta a primeira ilustração que nós vamos ver nessa noite, que foi o próprio Jesus que usou, né? Ou seja, Jesus, ele fala de dois devedores. Um devia 500 denários. Um denário era como se fosse assim, para pensarmos nos dias de hoje, para ficar mais fácil de entender, seria o pagamento de um dia de trabalho braçal. Então, quer dizer, 500 denários é mais de um ano, quase um ano e meio ali de trabalho braçal. O outro devedor, ele devia 50 dias de trabalho, 50 denários, né? E aqui o que a gente fica pensando é a chave que está no versículo 42, né? Porque não importa se um devia 500 ou o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Quer dizer, o que devia 50, o que devia 500, nenhum dos dois tinha como pagar aquela dívida. Os dois estavam falidos. Então, quer dizer, diante de Deus, os dois estavam quebrados ali. Mas o credor, graciosamente, perdoou os dois. Não importa se um devia 50 ou 500. E aí Jesus pergunta para o fariseu e nessa noite para a gente também, quem amará mais? E aí o Simão, fariseu, responde corretamente. Aquele que foi perdoado a dívida maior, né, mestre? E como é que isso pode se aplicar na nossa vida? Como é que a gente pode absorver isso para a nossa vida? O negócio que a gente tem que pensar é que a questão não é ter poucos ou muitos pecados. O problema de Simão não é que ele achava que ele tinha poucos pecados. O problema é que ele achava que a dívida dele com Jesus era pequena. Claro, ele era fariseu, ele era líder religioso, ele, entre aspas, era um especialista, como tantos que tem hoje, né? Ele era, então ele achava que a dívida dele era pequena. Ele se achava um homem decente. Então, quer dizer, ele era melhor que aquela mulher, essa mulher pecadora e tudo. Então, quer dizer, ele achava que precisava de pouco perdão. E por achar que ele precisava de pouco perdão, consequentemente, ele demonstrou pouca gratidão. Ele deu as honrarias que o nosso Senhor Jesus merece. Compensação, a mulher, que ali diz como uma mulher pecadora, ela sabia que a dívida dela era impagável. Ela sabia o tamanho da sujeira que tinha dentro dela, da sujeira do pecado, da mancha do pecado. E é por isso que quando ela recebeu o perdão, a gratidão dela explodiu, né? Explodiu em lágrimas, em perfume, em enxugar os cabelos de Jesus, enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Quer dizer, ela fez tudo que ela podia ali, que estava no alcance dela para poder, como quem diz, eu sou grata, Jesus. Só que nesse momento eu chamo a tua atenção e chamo a minha própria atenção, a nossa atenção, todos nós aqui, para um ponto, para a gente entender a grandeza do ensino de Jesus. Tem gente que eventualmente pode ler errado esse trecho e achar que a mulher foi perdoada porque ela chorou e porque ela deu o perfume. Quer dizer, ela teve um perdão grande que ela comprou, digamos assim, né? Mas na verdade não é assim. A gente não compra o perdão de Deus com as nossas lágrimas ou com a nossa oferta, com o nosso dinheiro. Tanto que Jesus diz, né, no verso 47 ali: por isso eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Quer dizer, o sentido aqui original é de evidência. Não se trata de algo que se mede. O amor não se mede. Então, para ficar ainda mais fácil de entender, para trazer um exemplo para o nosso dia a dia, quero que você imagine agora um hospital e nesse hospital tem dois pacientes. O primeiro, ele tá com dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça chata, assim, que às vezes vem? Ele tá lá, aí ele vai ao médico, aí o médico fala pra ele, beleza, eu vou te dar aqui um remédio. Aí o médico dá um remédio pra ele toma o remédio e a dor passa. Aí ele, o que ele vai fazer? Vai apertar a mão do doutor e dizer, obrigado, doutor. Muito obrigado aí pelo remédio. Espero até uma não próxima, viu? E beleza. Agora, o segundo paciente, eu quero que você imagine um paciente que está internado com uma doença terminal, degenerativa, está quase nas últimas, está quase inconsciente. Aí o médico chega lá e fala, vou fazer uma cirurgia aqui no senhor, viu? Aí ele faz a cirurgia. E o paciente se cura daquela doença que era incurável.
se cura, depois não fica nem com sequela, fica perfeito, igual o primeiro paciente, só que o primeiro paciente foi uma dor de cabeça. O segundo foi uma doença terminal ali. Como será que esse segundo paciente vai reagir a essa cura que esse médico, entre aspas, fez? Provavelmente, né, ele vai dar um abraço no médico, vai chorar, vai ser grato pro resto da vida, talvez vai dar uma festa pro médico, vai contar do milagre desse médico para todo mundo, né? Vai vir lá um familiar dele e vai dizer, ó, sabe o fulaninho? Então, eu tava perdido e o fulano me restaurou. Quer dizer, ele vai fazer propaganda, digamos assim, desse médico para todo mundo. Mas foi essa propaganda que curou o paciente? Foi o abraço que curou esse segundo paciente? Foi a festa que ele deu? Não. A festa que ele deu, o abraço que ele deu, a comemoração dele foi apenas a prova de que ele tem consciência do tamanho da cura que ele recebeu. Aí, voltando para o texto, agora fica mais fácil da gente entender. Por que que Jesus diz que ela o amou? A mulher amou muito porque ela entendeu o tamanho da cura, ela entendeu o tamanho do que Jesus estava fazendo por ela naquele momento. Agora, Simão, ele orou pouco, foi frio, não deu beijo, não deu alabastro, não deu nada, porque ele achava que não precisava do médico. Ele achava que ele era o primeiro paciente lá, o da dor de cabeça, né? Deu o remédio, beleza, não fez mais que a tua obrigação. Só faltou dizer isso, né? Outra ilustração que eu trago aqui, ainda nesse sentido, para que a gente pense, agora vamos colocar aqui o nosso próprio coração, ó, a prova, digamos assim. Imagine que você está na rua, de noite, sei lá, eu tenho deficiência visual, então imagine se você sem enxergar, aí você desce de um motorista, de um carro de motorista de aplicativo, por exemplo, você está no meio do nada porque você achou que ele parou num lugar e ele parou no outro. Você está perdido. Aí, daqui a pouco, você é abordado na rua e alguém põe uma arma na sua cabeça e diz, oh, você vai morrer. Só que naquele momento, quando a pessoa ia disparar a arma contra você, aparece uma terceira pessoa na história. E essa terceira pessoa entra na frente dessa arma e toma o tiro por você. Ou seja, essa pessoa salvou a tua vida, digamos assim. O que você ia fazer para essa pessoa? O que você ia dar para essa pessoa? Agora, você já parou para pensar que Jesus fez isso por você? Ele não ficou na frente do tiro, mas ele ficou na frente de toda a condenação que podia haver pelos teus pecados, pelos meus pecados, por nós todos. Ele não apareceu de noite para nos resgatar ali, mas ele apareceu quando nós seríamos condenados, quando teríamos um final de destruição, e hoje nós podemos ter a certeza que teremos um final na eternidade, na glória com ele, porque aquele que crê e se batizar será salvo. Ele deu a vida, e a dor que ele sofreu foi maior que a dor de um tiro. Ele teve as mãos pregadas, ele teve que carregar uma coroa de espinhos sobre a cabeça e andar com ela, carregar uma cruz nas costas. E quando ele estava com fome, ainda lhe deram, algumas traduções dizem, né, vinagre, mas traduza, sei lá, por algum ácido. Imagina você com a sua boca toda machucada, ardendo, teu corpo inteiro, por dentro, por fora, por tudo que você pode imaginar. Aí você pede alguma coisa para comer, para beber. E alguém te dá e você põe aquele pano na boca, aquele pano tem, sei lá, limão hoje em dia. Imagina a dor. E foi isso que Jesus passou por nós. Será que nós falamos de Jesus tanto quanto nós falaríamos? Será que nós somos gratos a Jesus tanto quanto nós seríamos se fosse uma pessoa de hoje em dia, que ele foi uma pessoa, ele foi homem, veio ao mundo como homem, mas se fosse uma pessoa de hoje em dia, será que nós seríamos mais gratos a essa pessoa ou a Jesus Cristo que nos salvou de tantas coisas que são muito piores que tiro, que nos salvou da eterna condenação? Então, pensando nisso tudo, refletindo nisso tudo, a mensagem que a gente pode extrair dessa palavra para nós, nesse momento, eu sintetizei aqui numa frase que seria que a intensidade da nossa gratidão depende da nossa consciência do nosso próprio pecado. Eu vou repetir para que nós possamos gravar e estudar. A intensidade da nossa gratidão depende da nossa consciência do nosso próprio pecado. E a quem já segue Jesus há anos, eu digo que às vezes
a gente acaba ficando tão acostumado com culto, com a palavra, com louvor, com essas coisas, que a gente começa inconscientemente ou conscientemente pensar que Deus nos deve alguma coisa. Então, assim, se eventualmente a tua adoração tem sido mecânica, fria, isso eu não digo para os outros, eu digo para você mesmo, para você mesma. Se você tem sentido isso, que a tua adoração tem sido mecânica, que a tua adoração tem sido sem vida, talvez nós tenhamos nos esquecido de onde é que Deus nos tirou. É importante a gente lembrar, sabe? É importante que nós nos lembremos que a nossa dívida era impagável, é impagável, humanamente falando, mas Jesus pagou tudo. Agora, para quem se sente como essa mulher, essa da história, da palavra que nós lemos agora, a mulher pecadora, talvez você tenha entrado aqui cheio de vergonha, cheia de vergonha. Talvez você esteja pensando que teus erros são grandes demais, que o teu pecado é grande demais, que a sociedade te julga, que todas as oportunidades na sua vida já foram embora, que você não tem mais com o que sonhar, com o que lutar, que talvez não vale a pena. Talvez você pense que não tem mais lugar na mesa. Mas se nós olharmos só para nós mesmos, a gente vai concluir exatamente isso, sabe? É por isso que nessa noite o Espírito Santo nos convida a que nós deixemos um pouco de olharmos para a nossa insignificância, para a nossa vergonha, para os nossos sentimentos ruins e que nós olhemos para a grandeza de Jesus. Você já parou para pensar que quando a mulher foi lavar os pés de Jesus, ele poderia ter recolhido os pés? Ele não recolheu os pés. Ele não recolhe os pés para nós quando nós nos derramamos para Ele de todo o nosso coração. Ele não nos expulsa como não expulsou a mulher. Ele ainda a defendeu e disse: vai-te em paz. Então, sabe, eu não estou dizendo aqui que se você derramar tudo nos pés de Jesus, a tua vida vai ficar perfeita, vai mudar da água para o vinho. Não é isso. Mas mais uma vez eu friso, porque já falei isso em outras pregações, é você ter a certeza que você pode passar pelo caos, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai lembrar que no vale da sombra da morte tem o Senhor que caminha com você, que está disposto a te perdoar e a te dar uma nova chance, porque enquanto você tem vida aqui, a cada dia que você acorda, a cada dia que nós acordamos, é porque Jesus nos dá mais uma oportunidade de viver, de termos essa chance de contemplarmos pequenos pedaços da glória dele, para que tenhamos uma pequena prévia do que nós podemos encontrar na glória, na eternidade com ele. Então não importa se nós somos pequenos, se nós somos insignificantes, se nós somos pecadores, o que importa é a gente ter a consciência disso e querer se derramar para Jesus, querer dizer: Jesus, eu não sei como fazer, eu não consigo talvez ser melhor que isso, minhas forças acabaram, eu não tenho expectativa nenhuma, mas faz o teu sobrenatural, move-te em mim, que eu execute o teu propósito, perdoa os meus pecados, porque tu és grande, eu sou pequeno. É isso que Deus nos convida a pensar nessa noite. Então não importa se a nossa dívida é de 50 denários, se o nosso pecado é um, ou se ele é um de 500, se é um pecado gigante. Sabe por que não importa? Porque seja de 500 ou de 50, assim como os dois homens da história que nós lemos, você não tem como pagar, sabia? Seja o teu pecado grande, pequeno, seja 1, 2, 3, 4, 10, você não tem como pagar. Mas o sacrifício antológico, gracioso, inabalável de Jesus Cristo é como se fosse o recibo do pagamento do perdão pelos nossos pecados. Então que hoje a nossa ação de graças não seja apenas da boca para fora, que esse texto não fique aqui só na minha boca ou só nesses minutos que você está destinando para acompanhar, que ele fique no teu coração, para que você, no teu íntimo, quando você estiver longe de todo mundo, você pense: Jesus, tu és grande, eu sou pequeno, sabe? Isso aqui não é para que você se julgue e se ache inferior aos outros,
Porque aqui a comparação não é de nós com nós mesmos, a comparação é de nós com Jesus Cristo. E nós somos um nada, mas Ele é tudo. E Ele está disposto a habitar em nós. E é por isso que nós o adoramos. E nesse momento, eu convido a você que talvez não conhece Jesus, que está ouvindo falar pela primeira vez dele, ou que já ouviu falar outras vezes, mas não o aceitou. E convido você também, que já aceitou Jesus Cristo. Convido você também que sabe que ele mora no teu coração. Porque uma coisa eu posso te garantir. Você pecou hoje. Eu pequei hoje. Todos nós pecamos. Então eu convido a todos que sentirem no coração nesse momento a darem morada mais uma vez a Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu sou pequeno, eu sou pequena, eu tenho falhas, tenho pecados, e eu reconheço que tudo o que quer que eu faça, nada se compara ao teu sacrifício. Por isso, Jesus, eu te peço, faça morada no meu coração, purifica-me de todos os meus pecados, e eu te aceito como único, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Tens liberdade, Jesus. Transforma o que tu quiseres, a atitude que tu quiseres, o sentimento que tu quiseres, a palavra que tu quiseres que sair da minha boca, para que eu cumpra os teus propósitos que tu tens para mim e para que um dia eu possa estar contigo na eternidade. Não por mérito, mas porque tu és tudo. Habitas em mim, Jesus. Amém. Eu agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez e vamos agradecê-lo por tudo que Ele fez por nós. Senhor, agradecemos e sabemos que o Senhor é incomparável. O Senhor é imenso, é grande diante de nós que somos tão pequenos. E lembramos da graça que o Senhor nos concedeu através da salvação, através do que o Senhor fez por nós, pela sua cruz. Somos gratos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor receba mais este louvor e que este louvor ele seja um louvor de cheiro suave e agradável. Quem puder, cante junto. E sim, é importante nos arrependemos dos nossos pecados a cada dia, mas também precisamos celebrar esta maravilhosa graça que Ele nos concedeu. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos do homem, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha,
tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que palavra maravilhosa. Que louvor maravilhoso que exalta o nosso Deus, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo. E Ele demonstrou e demonstra o seu amor por nós, pelo sacrifício que Ele fez por amor a nós naquela cruz, pagando a nossa dívida. Então vamos encerrar esse culto orando a Deus. Se você puder, ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais esse culto, por essa palavra que nos lembra do que o Senhor fez por nós, o tamanho do teu amor, da tua bondade e desse perdão que o Senhor oferece a cada um que se achega a ti com humildade, como essa mulher que reconhecia os seus pecados, que era apontada, Pai, pelos outros, mas que o Senhor não a rejeitou, assim como o Senhor também não nos rejeita. Então nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu perdão, porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos persegue, a tua bondade nos persegue quando nós, por vezes, nos afastamos de ti, por vezes não reconhecemos o que o Senhor tem feito por nós. Por vezes, Pai, passamos por momentos difíceis e ficamos tristes, ficamos desanimados, mas a tua palavra vem para nos fortalecer, renovar as nossas forças, nos lembrar de que o Senhor não nos negou o seu próprio filho. Então, o Senhor não vai nos negar também outras coisas para o nosso bem espiritual, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. E nos lembra também que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Nós confiamos nisso, Pai. Então, nós queremos te agradecer, exaltar o teu nome, porque o Senhor é digno, reconhecer o teu poder e reconhecer que o Senhor pagou por nós a nossa dívida que nós não poderíamos pagar. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós temos feito que te desagrada e te pedimos, Pai, a tua graça, para que nós possamos melhorar cada dia mais, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, para que nós possamos deixar aquilo que não te agrada e crescer naquilo que a tua palavra nos ensina a fazer, a pensar, a dizer, a forma como a tua palavra nos ensina a viver. Pai, é assim que nós queremos fazer e nós te pedimos o teu auxílio, o teu socorro hoje. Eu quero colocar diante de ti também, queremos colocar diante de ti os pedidos, Pai, pelas questões de saúde, pelas portas de emprego, pelos relacionamentos com nossos familiares, com o nosso próximo, no nosso trabalho, em todos os ambientes em que nós convivemos, pela salvação daqueles que ainda não te conhecem. Enfim, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece os pedidos que foram
feitos, que foram externalizados e aqueles que estão no coração de cada um. E eu te peço que o Senhor intervenha em cada vida, em cada família daqueles que estão aqui hoje nesse culto, e todos sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, que a Tua palavra fique gravada nos corações de cada um, e que nós possamos nos lembrar daquilo que nós aprendemos hoje, nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim, que Teu Espírito Santo se manifeste na nossa vida e nos transforme a cada dia a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, te louvamos. Nos faltam palavras, Pai, para dizer, para falar da tua grandeza, para falar do teu amor e para abrir o nosso coração e dizer tudo aquilo que nós sentimos e pensamos acerca do teu poder, de o quanto o Senhor é maravilhoso e tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mas o Senhor conhece cada coração, então recebe a nossa oração, recebe esse culto e fica com cada um nessa noite, nesse dia, nesses próximos dias, que cada um possa sentir a tua presença e a tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos com confiança em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e todos aqueles que creem, dizem amém. 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 Agradeço a todos mais uma vez pela presença, por terem assistido até aqui. E hoje, né, para que eu saiba que você chegou até este momento, a palavra-chave é graça. Deixe a palavra e ganhe um coraçãozinho. Lembrando também que vocês poderão deixar os seus pedidos de oração nos nossos comentários ou através do e-mail, que estará na descrição. Desejo a todos um excelente dia, tarde e noite, uma excelente semana e que a paz do Senhor esteja com todos.